aí para contribuir com o nosso trabalho. O like é gratuito, inscrição também é gratuito, então sempre dá para ajudar, encaminhar para alguns amigos também. Então, enquanto isso, eu vou falar aqui do que eu enxerguei, né, na partida de movimentos táticos, né? Então o Flamengo iniciou com o Pulgar na posição do Thiago Maia, né, o time B, só com o Pulgar na posição do Diego, né? Ofensivamente, muitos ganhos com relação ao Diego, por incrível que pareça, né? O Diego é um ex-camisa 10 e o Pulgar tem mais coisa para acrescentar do que o Diego. Entrega bastante progressão para o jogo, jogador rápido, falso lento, né, com bola, cara que faz a bola correr demais, e realmente é um jogador assim, bastante legal de assistir, ele é diferente, né? Eu já tinha falado sobre isso na análise que eu fiz antes da sua contratação, quem assistiu vai lembrar. Vitor Hugo, um pouco mais de médio pela direita, que é muito mais a dele, Vidal de médio pela esquerda, o Everton Cebolinha e o Marinho, e o França, né, o Ayrton Lucas jogando. O Corinthians, ele espelhou o Flamengo, jogou com um sistema que, na verdade, é o sistema padrão do Corinthians dessa temporada. E o Bruno Mendes jogando de lateral direito, né, o Fagner no banco. Bruno Mendes jogando de lateral direito, Juliano em campo, Renato Augusto no banco, parece estar dosando bastante essa galera. E o Matheus Vital aqui aberto pelo lado direito com a perna direita. Atenção para isso aqui, tá? E aí, gente, o que o jogo começou a apresentar? Tá? O jogo começou a apresentar desde o início muitas transições de parte a parte, né? Um jogo de pouco meio de campo. Por quê, né? O Flamengo estava tentando avançar bastante por esse lado de esquerdo do seu ataque, com o Everton Cebolinha, que no início do jogo fazia bastante troca aqui com o Vidal, com o Matheus França, etc. E aí, gente, esse lado ele ficou muito, muito frágil defensivamente, porque o Cebolinha cortava para dentro, como ele é destro, o Ayrton Lucas ultrapassava. E aí, a recomposição, o Ayrton Lucas fazia a recomposição normalmente, só que, gente, ele estava indo ao fundo, então fazer a recomposição não é tão simples. Só que ficava um espaço para ser atacado, e o Duqueiroz foi tão elogiado pela TV e tudo mais, porque ele teve muito espaço para jogar. Mas muito. O Vidal avançava para se apresentar aqui como meia, que está correto, porque ele precisava fazer. E o que acontecia? O Pulgar precisaria cobrir esse entrelinhas, como o Thiago Maia faz bem, como, sei lá, todos os primeiros volantes que o Flamengo já teve, exceto o Ilharão por algum momento, porque em 2019 ele fez isso muito bem, teria que proteger melhor isso aqui, tá? Enquanto o Vidal recompunha e o Ayrton Lucas também. Só que essas transições acabavam conseguindo acontecer, né? Então o Corinthians recuperava a bola, o Vera já metia no Vital e aí começava tudo, né? O Duqueiroz fazia ultrapassagem nas costas do Vidal, o Vidal tinha dificuldade para recompor, o Ayrton Lucas estava atrasado muitas vezes enquanto o Bruno Mendes avançava, né? Ou então até o Fausto Vera avançava, e o Corinthians começou a criar muito campo por aqui de novo. Tá? Na Libertadores já tinha sido assim, exatamente igual, nas costas do Vidal igual, com a diferença que na Libertadores isso aconteceu porque não tinha um ponta, então apesar do Thiago Maia, ele não conseguia dar conta de tudo, porque o Vidal estava tendo que marcar esse corredor lateral. Aqui não, era um 4-1-4-1 defensivo, então Marinho e Cebolinha tinham obrigações defensivas de corredor. Só que a recomposição do Flamengo era lenta nos três jogadores, né? E a cobertura, que era Pulgar por dentro e Pablo na defesa, também era muito ruim. O Pablo, ele é lento. Ele é o ponto mais lento da defesa do Flamengo, apesar de ter feito uma boa partida. O Pulgar é lento sem bola, né? Ele não consegue cobrir muito espaço sem bola. E o Vidal, gente, nunca foi a dele correr para trás. Tá? Ele vai muito bem, eu acho que ele fez uma boa partida ontem, com bola, uma excelente partida, e sem bola no segundo tempo, uma boa partida, mas correndo para frente, saindo para combater na frente, fazendo antecipação na frente, uma característica até parecida com a do Pulgar, gente. Então, para o Pulgar jogar,
e dar certo nessa posição, e eu acho que é essa a função dele, não pode ser junto com o Vidal. Se ele jogar com o João Gomes, defensivamente vai dar certo. Se ele jogar bem com outros jogadores, até com um jogador mais ofensivo, pode ser que dê certo. A gente viu o Vidal no primeiro tempo bastante sobrecarregado. E aí, gente, o Corinthians acabava atacando por esse lado, e como uma consequência dos ataques que sofria por esse lado, é normal, como o time adversário acaba aglomerando gente no setor por onde ataca, é normal que os contragolpes, e foi um jogo de transição, saiam pelo lado oposto. E aí os contragolpes saíam com muito espaço. Né? Só que essa bola ia para o pé do Marinho muito cedo. O Marinho recebia essa bola aqui, realizando a transição. E aí, gente, ele conseguiu fazer quase tudo. Né? Ele conseguiu errar quase tudo. Por quê? Ele estava recebendo a bola muito no começo do campo. E aí, ele não é esse cara. Né? Ele precisa receber a bola aqui, ó, do último terço para frente. Para cortar para dentro, chutar, para pouca complexidade na tomada de decisão. Tá? É o que ele precisa para dar certo. O Vitor Hugo, eu acho que estava até bem, só que ele é um cara menos móvel assim para ocupar espaço. Ele é um cara muito mais de passe do que de condução. E aí, o Marinho era obrigado a conduzir. O Vitor Hugo pegava a bola e dava no Marinho. E aí, o que o Marinho fazia? Ele tinha que conduzir e pensar, e tocar, e inverter a jogada, e ele começou a errar bastante. Aí, o que o Dorival fez? Eu vou inverter no primeiro tempo. Vou inverter Cebolinha e Marinho, por quê? Defensivamente, o Marinho me entrega melhor recomposição. Como ele vai atacar por fora, ele vai obrigar o Ayrton a atacar por dentro, então vai ser mais fácil a recomposição do Ayrton. E eu não vou sobrecarregar tanto o Vidal, e essa bola vai chegar para o Cebolinha mais cedo. Eu gostei da ideia, só que ele desistiu muito rápido. Né? Ele fez isso por 10, 15 minutos, o Flamengo não sofreu defensivamente no período, foi até uma hora que o jogo ficou mais truncado, só que o Flamengo também não conseguiu avançar tanto. Por quê? Porque não tinha os espaços mais. O Corinthians não conseguia atacar por esse lado, e por não conseguir atacar por esse lado, também não concedia o lado oposto para contragolpe, que é o que estava acontecendo bem. Né? E aí, no momento ali que o Flamengo estava, que o Corinthians conseguiu, né, colocar a bola no chão, assim, eu tenho pouca análise tática para fazer sobre esse lance do gol do Corinthians, tá? Só para reforçar, então o Duqueiroz foi um jogador mais avançado do meio de campo, e não o Juliano. Por quê? Porque ele tinha um espaço para ser atacado aqui, às costas do Vidal e ao lado do Pulgar, que não conseguia combater. Tá? E aí, o Flamengo conseguiu se defender um pouco melhor. Né? O Vitor Pereira começou a colocar o Roger Guedes mais dentro da área, né? E até avançar com o Fábio Santos. E aí, gente, inverteu até o Vital, né, para o outro lado, em alguns momentos, para tentar justamente colocar o Roger Guedes para atacar esse espaço aqui, né, que também, para ajudar o Duqueiroz nesse espaço aqui, e o gol sai exatamente assim, né, o Roger Guedes empurra o Pablo para dentro da área, o Yuri empurra o Fabrício, o Flamengo está com uma galera dentro da área, né, o Mateuzinho não consegue proteger o cruzamento, e aí o Duqueiroz se projeta e faz o gol sozinho. Né? O Flamengo acabou, como o Flamengo tinha dobras nos dois corredores laterais, ele tinha o Ayrton e o Everton atacando por um lado, o Mateuzinho e o Marinho atacando pelo outro lado, isso acabou gerando um efeito. Eu acho extremamente positivo jogar assim, tá? Eu acho que você defende melhor e tudo mais. Mas o que aconteceu? Como esses caras eram dobra e os times estavam espelhados, o Flamengo tanto conseguia progredir mais e junto e atacar melhor o Corinthians pelos lados, como ele era atacado. E isso acabou gerando ali um ciclo até um pouco vicioso e o Flamengo começou a correr muito para trás. Então, não combatendo, vai correndo para trás, não vai combatendo. E aí o Mateuzinho, assim, uma falha individual, uma temporada catastrófica dele. O Mateuzinho, uma falha absurda no gol, né? No primeiro gol, assim, jogador dentro da área, ele não pode dar aquela quantidade de espaço, a recomposição estava acontecendo até de uma forma meio atabalhoada, o Vidal chegando perto, o Marinho longe da jogada, e aí o Corinthians abriu o placar. E aí o Dorival faz uma boa mudança,
o que não tem sido uma frequente, né? O Dorival fez uma boa mudança. E volta para o segundo tempo com o Everton Ribeiro. Por quê? Qual que é a intenção do Dorival? Beleza, eu estou num jogo de transição e eu vou me entregar a esse jogo de transição. E eu vou colocar nesse jogo de transição o melhor jogador que eu tenho para jogar entre as linhas. As linhas do Corinthians estavam ficando afastadas, né? E aí esse vai e volta pelos corredores laterais estava gerando esse afastamento, esse jogo de trocação, e o Flamengo acelerando todas, né? E o Corinthians também com jogadores com característica de acelerar todas, estava gerando esse afastamento entre as linhas, e os próprios laterais, por não serem caras que progridem muito, também estavam contribuindo para esse espaçamento. Ele coloca o Everton Ribeiro para jogar no meio dessas linhas. E aí, gente, o Everton começa a desfilar em campo, né? O Flamengo começa a amassar o Corinthians numa jogada linda, né? Onde o Vidal faz uma manobra ali com a perna para conseguir achar o Cebolinha passando pelo lado do Queiroz. O Cebolinha vê, acho que o Bruno Mendes que chega, ou o Vital, e ele, assim passa sem tomar conhecimento, acha o França faz um gol de menino craque, como ele é, e com o Maracanã lotado, tenho certeza que o garoto vai lembrar bastante desse gol que fez. E aí, gente, entra o dedo dos técnicos, né? Entra o trabalho dos técnicos e o que cada um pensou para o jogo, né? Então, o Dorival tinha feito uma mudança, né, que era o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, que tinha dado certo, a ponto do Flamengo conseguir empate, embora ele não estivesse participando da jogada, ele estava muito bem no jogo, ali flutuando entre as linhas, o Flamengo amassando o Corinthians até fazer o gol. E aí, fez muito rápido o gol, inclusive. E aí, aos 67, os dois treinadores fazem mudanças. E ali, na minha opinião, foi uma mudança boa de novo do Dorival. Ele tira o Pulgar, né? Identifica, talvez, que ele não ia conseguir fazer essa cobertura, essa limpeza aqui da frente da área, como outros caras conseguiriam, e coloca o melhor jogador do elenco, talvez, para trabalhar tão isolado entre linhas, que é o João Gomes. E aí o João Gomes entra, né, fazendo o que ele faz muito bem, aquela distribuição que ele faz muito bem. O Vidal cresce no jogo, né, com a entrada do João Gomes. E aí o Corinthians faz uma seguinte mudança, né, uma mudança que na hora eu achei conservadora. E hoje, assim, na hora eu também, no grupo dos membros, né, onde eu faço os comentários ao vivo, eu expliquei o que estava sendo pretendido e de fato aconteceu. Ele vem com o Ramiro, não vou me preocupar com números aqui, tá? Ele vem com o Ramiro no lugar do Vital, vem com o Renato Augusto no lugar do Roger Guedes. É o craque do time, né, para jogar pouco tempo. Vem com o Renato Augusto no lugar do Roger Guedes. E aí, qual foi a ideia? Eu vou jogar mais por dentro. Então, o Ramiro era o jogador de fora, mas também fechava por dentro. O Du mais liberado e o Ramiro fechando mais por dentro. O Du fazendo esse momento de diagonal, o Ramiro também. E o Renato mais próximo do Yuri. Qual foi a ideia dele ali? Eu vou fortalecer essa marcação. O empate ele era bom para o Corinthians já, né? E eu vou fortalecer essa marcação, vou reduzir esse espaço entre as linhas, vou cadenciar mais o jogo, vou colocar jogadores com característica de retenção. Né, o Corinthians, como eu falei para vocês, estava tentando acelerar toda, gerando espaço entre as linhas, e o Ribeiro aproveitando demais esse espaço entre as linhas. E aí, gente, o Vitor Pereira muda de novo e coloca o Rony no lugar do Du, o que muda pouco nesse contexto, tá? Mas é interessante entender que o Ramiro, muitas vezes, quando o Flamengo tentava fazer aqui a amplitude máxima, que a gente chama, né? Tentava esperar, fazia a linha de 5 com mais naturalidade, né? E ela começou a ser vista, foi até falada, acho, pela Renata, ótima comentarista, ontem no Premier. E aí, o Corinthians começou a apresentar essa linha de 5, ela era muito mais efeito do que causa, né? Não entrou para uma linha de 5, mas como o Ramiro estava em campo, ele tem essa característica defensiva de corredor, ele começou a ajudar. O Rony entrou também com uma característica mais defensiva do que o do Queiroz também. E aí o Corinthians
travou o jogo, né? Começou a travar o jogo, e aí numa jogada, mais uma falha absurda, né, individual, ter dedo do técnico também, o Corinthians vai sair com o Bruno Mendes, e o Bruno Mendes vai progredindo, o Ramiro faz a ultrapassagem para abrir espaço, carregar a marcação, o Bruno Mendes avança um pouco mais, aí ele vai dar no Yuri Alberto, assim, de uma maneira que a bola não, assim, não tem por que passar, entendeu? Ele vai dar no Yuri Alberto, e o Fabrício Bruno talvez tenha cometido o maior erro que ele cometeu desde que chegou ao Flamengo. Assim, bem feio o erro que ele cometeu. E aí, gente, vem mudanças impossíveis de compreender, tá? Rodinei no lugar do Cebolinha. Aí eu fiz a crítica depois do jogo, até apaguei a crítica, porque eu não tinha informação, e a crítica que eu fiz não foi condicionada a essa informação, tá? Mas a crítica persiste agora que eu entendi o contexto melhor. Ele entra com o Rodinei entra no lugar do Mateuzinho, o Cebolinha pediu para sair, entra no lugar do Cebolinha. O Mateuzão entra no lugar do França. Vamos falar muito sobre isso. E o Gonçalves entra no lugar do Marinho. Tirar corretamente, até sim, tentaria manter os dois, mas ele optou por tirar um falso 9, que era o Matheus França, e colocar o Mateuzão, que é um homem de área. Qual que é a ideia aqui? É ter um homem de imposição dentro da área. Então eu vou ter que entregar para ele jogo de linha de fundo, porque ele não é um cara que vai se deslocar, ele não é o Pedro, e mesmo o Pedro precisa desse jogo de linha de fundo, precisa que o lateral ou o ponta empurre a linha adversária, tire o impedimento das jogadas para ele poder brigar ali muito próximo do gol adversário. Pois bem, aí vem o problema. Ele faz isso e continua jogando com pontas de pé trocado. E ao invés de entregar, né, tendo em vista que ele tinha os meias aqui atacando o centro da área, esse centro da área já estava mais congestionado, porque tinha esses meias atacando e entregando aqui a profundidade. Se eu tenho um centroavante, eu preciso ganhar o jogo, faltam 10 minutos para acabar, gente, eu vou fazer jogo de profundidade, eu não vou fazer jogo por dentro, que já está congestionado. Ele tinha acabado de colocar 3 volantes para jogar, pô. Tinha o Ramiro. Então, eu vou entregar o quê? Profundidade. O Gonçalves é canhoto, vai jogar na esquerda. O Rodinei é destro, tem a melhor característica do cara é linha de fundo. Até o Renato Gaúcho usava ele assim. Irmão, Rodinei, ponta direito. Matheus Gonçalves, ponta esquerdo. Mateuzinho, sobe por dentro, ele é melhor nisso. Não ameaçou mais para garantir, né, para garantir o resultado. Ele ainda tira o Juliano e coloca o Fagner, o Vitor Pereira. E aí estabelece realmente a linha de 5, tira o Bruno Mendes e coloca o Gil. Ou seja, eu estou protegido dos lados do campo, tu vai tentar gerar arrasto e ultrapassagem, não adianta, porque eu estou protegido. Eu coloco aqui o Fagner, que é bom marcador também, ninguém vai passar sem falta, pelo menos, ali. E protegeu a frente da área dele, o Flamengo não fez mais nada no jogo.